Ó, vamos de clássico no Rio de Janeiro? O Botafogo atropelou o Vasco jogando no Newton Santos. Duas cores na arquibancada, mas em campo, um time só. Tivemos outra ambição, outra mentalidade, jogamos para ganhar do começo até o final. O Botafogo sobrou no primeiro tempo, sinal de que Léo Jardim trabalhou bastante. Nem sempre em grau de dificuldade. Fez algumas defesas tranquilinhas, mas muito em volume. Também teve defesa salvadora, claro, como essa no chute do Santi Rodrigues. O Vasco estava quase dando graças pelo fim da primeira etapa, quando Cuesta derrubou Joaquim Correia. Alex Telles e Léo Jardim, frente a frente. No duelo mais recente, estava 1-1. Foi na Copa do Brasil. Telles fez de pênalti no jogo, que acabou empatado, mas perdeu depois e o Botafogo foi eliminado. O camisa 13 do Fogão desempatou a disputa particular sem dar sopa pro azar, ou pro talento do Léo Jardim. Um foguete para abrir o placar. Segundo tempo e de mudança mesmo, só os lados do campo. O ataque contra a defesa continuou, com bola no travessão do Correia. Léo Jardim tentando, mas novamente não dá para fazer milagre a toda hora. Se Arthur chutou por cima na primeira, na segunda chance o passe de Savarino encontrou o atacante em posição legal, livre na área. Arthur 2-0, com acrobacia sem camisa e cartão amarelo. O Botafogo não parou e a jogada espirrada na área sobrou para David e Ricardo cabecear. A bola ainda bateu na trave e na cabeça do Léo Jardim. O técnico David Ancelotti estreou no Botafogo vencendo o Vasco no primeiro turno e vencendo o Vasco no retorno e de forma convincente. Espera ter encontrado um equilíbrio que vem buscando desde então. Eu sei que o time pode ser o time que vimos hoje. Não sempre conseguimos, mas vou seguir cobrando neles porque acho que esses jogadores podem entregar mais, podem ter mais continuidade. E enquanto o Botafogo se consolida no G7 que mira a Libertadores, do outro lado do clássico, uma recaída que preocupa. O Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu o que foi o jogo. Segunda derrota seguida e o Vasco estaciona na tabela. E para o técnico Fernando Diniz, uma incômoda estatística contra o adversário dessa noite continua. São 10 partidas de Diniz sem ganhar do Botafogo, desde 2022 pelo Fluminense. 7 derrotas e 3 empates, com a classificação nos pênaltis pela Copa do Brasil. Retomar a sequência positiva no campeonato e a confiança são a prioridade agora. Quando tiver chance, a gente tem que tentar buscar a vaga na Libertadores. E aí, quem sabe, no fim do ano, o preto e o branco dos dois rivais estejam unidos pelo mesmo objetivo alcançado. Grande atuação do Botafogo, né? Importante a gente destacar, porque o jogo começa com pênalti, mas o Botafogo faz uma baita de uma partida. E importante lembrar também. Já tinha jogado melhor também. E importante a gente lembrar também, né? O David Ancelotti ganhou os 2 do Vasco, né? Aliás, ele estreia contra o Vasco, só que estreia em Brasília. Ele não jogou em São Januário, não conheceu o São Januário. Fez as duas partidas porque... o pai conheceu. O pai fez até uma degustação de vinho, aproveitou toda a experiência. Foi uma excelente partida do Botafogo ontem no Newton Santos, mas não teve oportunidade. O Vasco não teve oportunidade de jogar em casa contra o Botafogo. E aí tá vendo, olhando para o G7, que a gente já mostrou aqui, né? Já cortou nos 7 primeiros, tá olhando agora, vendo mais longe, né? Um pouquinho o Vasco, né? Que vinha numa ascendente bastante interessante. Campo, mas, então, emociona, não emociona? Emociona demais. O Vasco não finalizou. Dito isso, tá? O David Ancelotti não jogou em São Januário, beleza. O jogo de ontem, gente, o Vasco não finalizou ao gol. Total de 0. Você não estava esperando que não jogasse o Verratti de titular? Não é? Não, esperando. Eu sabia. Ontem eu falei, olha, vai voltar assim. E esperando não tá, só trouxe uma outra alternativa. Não, a sua alternativa era melhor. Achou mesmo? Claro que DVD. É? Eu sou muito DVD. Se for bola dividida, Verratti, DVD, eu sou muito não, DVD. Assim, eu acho que depende das circunstâncias, mas pro jogo de ontem era muito claro
que sem o Nuno, o Vasco não podia mudar a maneira que vinha jogando. Acho que já são 2 falhas do Fernando Diniz. Isso que eu ia falar. Dá para botar na conta do Diniz. Os 2 últimos jogos, as substituições foram ruins. Ontem a escalação foi ruim por parte do Botafogo. Não só a escalação, que é talvez a melhor de todas, e certamente o melhor jogo que o Botafogo fez sob o comando do Ancelotti. Você achou esse aí? Foi um baita jogo. Esse foi um baita jogo. Porque desde o começo, até o pênalti, o Botafogo não deixou o Vasco jogar ontem. Né? E desde o começo, aí, saiu na frente com o pênalti e aí aproveitou muito bem os contra-ataques. Os jogadores ontem, posicionamento, movimentação, na parte técnica foram muito bem. Então foi o melhor jogo também auxiliado pela melhor escalação que ele colocou em campo. Essa é a melhor escalação do Botafogo. É que assim, também não é sempre que ele tem essa melhor escalação à disposição. Mas em outras oportunidades tinha peças mais indicadas, né, para uso e não o fez. Quero destacar também que você falou do Fernando Diniz. Eu colocaria na conta do Diniz, falando em modificações, a gente viu o Matheus França entrando no lugar do Tietchan. Ele acabou revelando em coletiva que o Matheus França vem treinando como volante. Me surpreendeu, eu não sabia disso, que ele estava pensando em usá-lo e ontem acabou fazendo isso, né, na substituição. Mas queria destacar que... Melhor voltar a treinar o Matheus França na posição dele. É sempre melhor na posição original. Quer dizer, bom... O Bahia, o Rogério Ceni promoveu uma mudança aí que levou o cara à seleção brasileira. Talvez ele não concorde com a gente. Mas um traço de personalidade marcante do Diniz, que ele normalmente imprime nas suas equipes e vinha fazendo isso no Vasco, está assumindo. E eu acho que isso deve estar preocupando o torcedor neste momento, que é o quê? A coragem. Percebe a energia do time como tem sido diferente. Mas aqui acho que ontem o Botafogo não deixou o Vasco confortável para ter... Não é nem para ter coragem. E o São Paulo? Não, São Paulo, acho que o Fernando Diniz errou um momento atrás do outro, principalmente quando já estava atrás do placar, mas errou. Eu tenho sentido isso, tem faltado um pouco, e é uma característica marcante do Diniz, né? E que normalmente ele imprime nos seus trabalhos. Vini, curiosamente, na noite de ontem, né, o dia em que tudo isso repercutiu tanto, o filho do treinador da seleção brasileira, um estrangeiro, um italiano, estava inclusive no evento. Enfrentou um ex-treinador da seleção brasileira e venceu com grande facilidade. Isso não quer dizer que, por causa disso, todos os estrangeiros são melhores do que todos os brasileiros. Exatamente. Ou que o Ancelotti é melhor do que o Diniz. Exatamente. Mas acabou entrando no pacote dessa discussão bizarra, né? Mas ontem o Ancelotinho foi muito bem. E o Diniz foi muito mal, né? Já vou deixar registrado aqui o nosso agradecimento ao Vini Bueno e a gente passa a falar do Clássico Carioca. Rapidinho, antes de a gente falar do Clássico, porque tem muito a ver com o Clássico. Porque assim, a gente tem que parar e aí fazer muito meia-culpa, né? Nossa. Porque assim, a gente não pode se comportar, a gente não deve se comportar como o torcedor se comporta. Em que sentido? Analisar a qualidade do profissional em cima de resultado. Então, por exemplo, ontem não dá para dizer, a gente não pode dizer aqui que o Fernando Diniz não é bom técnico, gente. Mas ontem, simplesmente, ele foi muito mal. Da mesma forma que jogador é bom e tem partida ruim. Joga mal um dia, exatamente, faz tudo errado. Exatamente. Acontece. Acho que todo mundo aqui já ouviu o seguinte, gente, você chegar a ser um profissional de futebol, jogador, se você já chegou a profissional de futebol, você não é qualquer um. Não é qualquer um. Todos nós aqui já jogamos pelada. E a gente sabe que quando, pelada tem um nível. E quem já jogou com quem é profissional sabe muito bem. E aí é completamente diferente. A pelada tem um outro tipo de contorno, quando aparece um jogador que é profissional para jogar. Aí você vai dizer que o cara não joga nada? Fulano não joga nada. Desculpa, não joga nada não, gente. O cara pode não estar vivendo uma boa fase, aquele jogo ele não foi bem. Agora, fazer esse tipo de comentário, cara, eu discordo muito. E aí, vamos lá, por que minha culpa? Porque muito coleguinha nosso embarca nessa onda de torcedor e acaba potencializando isso. Aí é o engajamento, né? Exatamente. É uma marca da nossa era. Engajamento só não é. Porque assim, isso existe desde quando não existia a rede social. Claro que existe.
Mas eu acho que agora... Coleguinhas de jornal, de rádio, de televisão e de revista sempre já faziam isso, Barreto? Porque já buscavam engajamento, Exatamente. de outra forma. Talvez não se usasse essa palavra. A palavra não era essa. Como eu digo, né, a rede social inventou muito pouca coisa, né? Mas potencializou várias. Sim, que já existia. Sim. E hoje, alguns dos nossos colegas... Agora, deixa eu fazer um destaque também. Eu já meio que tinha desistido disso. Mas tirar a camisa na hora de uma comemoração de gol para tomar o terceiro cartão amarelo... Porque vocês nunca fizeram fora um gol. Do próximo jogo. O dia que vocês fizerem um gol, uma partida profissional, depois de quebrar um jejum de muito tempo. É o quê? Dá calor? Calor corporal? O dia que vocês gol fizerem... provoca calor corporal? Eu vou pedir um estudo sobre isso. Falou o centroavante Francisco Aéreo. Não, o dia que vocês fizerem um gol... Olha, eu fazia gol em pelada. Olha aqui. A temperatura do meu corpo continuava a mesma. Pelada, eu não tinha vontade de tirar a camisa. O dia que vocês fizerem um Até gol... porque às vezes já estava sem camisa, que era de camisa contra o sem camisa. Você atacante, está sendo cobrado pra caramba. Pô, o Barreto não faz gol há 3 jogos. Começa o pessoal da imprensa. Certo. Vocês da imprensa. Tô contigo. Minutagem. Não sei quantos minutos que não faz o gol. Sim. E não sei o que. Aí você vai lá, faz o gol. Isso. Vaza. Aí você quer o que não? Comportamento. Você vai lá, faz o gol e tem 2 cartões amarelos. No momento em que você dá uma resposta para a torcida, você toma o terceiro e fica fora do próximo jogo. Faz o gol primeiro e depois vem falar. Não. Eu acho que tudo na vida tem limite. Essa aí, desculpa, mas eu não sou nem de personalizar as críticas, mas acho que nessa... Nem todo gol é o gol do John Kennedy contra o Boca na Acabou, né? Acabou. Me dá um amarelo aí eu acho que e vida que segue. A questão é ter esse tom e tentar ter esse equilíbrio, né? Acabou de dar uma resposta para a torcida, tem que jogar o próximo jogo. Tirando a camisa, sabe que vai ficar fora do próximo jogo. Mas, gente... Ontem teve o Arthur e teve o Pita. O Pita do Bragantino também. No final do jogo tinha camisa. Também. Mas assim... Gol nos acréscimos, falando... Foi... Sim, finalzinho do jogo. Então, aí o Bragantino se aproximando de um Z4, jogador há muito tempo sem fazer o gol, aí você vai lá e vence um Corinthians. Ele não é um titular. Ele não é o titular. Cara, isso é muito relativo. Então, sobre essa questão, eu estou muito de acordo contigo que você falou no início do programa, do melhor jogo do Botafogo com o Ancelotti. Achei. Acho que o Botafogo, no início do Ancelotti, ele fez jogos bons. O próprio jogo com o Vasco em Brasília foi um jogo bom que o Botafogo fez. Teve um 5-0 fora de casa com Fortaleza. Teve uma vitória dentro de casa contra o Bragantino também, de 2-0, que foi uma vitória incontestável do Botafogo. O Botafogo não jogou só mal com o Ancelotti. O Botafogo passou a jogar mal quando o time teve desfalques. O próprio Ancelotti se perdeu na escolha de jogadores e nas constantes mudanças que ele andou fazendo no time. Ontem eu até falei isso antes do jogo começar a não estar na área aqui no Sport TV, de que ele tinha conseguido reunir o que ele tinha de melhor para mim nos 4 jogadores de frente. Do meio para frente do Botafogo, se a gente olhar ali o elenco, para mim o Botafogo entrou em campo com o que ele tinha de melhor ontem. Danilo e Marlon são os 2 melhores volantes. Santi Rodrigues pela direita, Savarino por dentro, Correia pela esquerda e Arthur Cabral como centroavante. Tecnicamente falando, para mim, são os melhores jogadores do elenco do Botafogo dessas posições, meio e ataque. Acho que o Arthur, que entrou e fez o gol, né? A gente falou aqui dele ter tirado a camisa. Pode brigar por uma posição, mas não está vivendo um grande momento. Não está. E já não vai brigar no próximo jogo, porque está suspenso. Em comparação a isso, do outro lado, o Vasco também talvez tenha feito o seu pior jogo com o Fernando Diniz. Eu diria pior até do que o jogo contra o Palmeiras fora de casa. Porque naquele jogo com o Palmeiras, o Vasco ainda teve uma produção ofensiva ali até levar o segundo gol. Defensivamente foi tão ruim quanto ontem. Era um Vasco que tentava subir marcação fora do tempo, no time errado, dava espaço entre ataque e meio-campo, entre meio-campo e defesa. Levava a bola nas costas da defesa, levava a bola nas costas dos volantes e não pressionava os zagueiros do Botafogo. Conseguiam sair jogando. Ou seja, defensivamente, o Vasco ontem foi um nada no primeiro tempo. A realidade é essa. E o Botafogo poderia, inclusive, ter feito um resultado maior. 1-0 ficou bem barato. 23 finalizações, né? Inclusive, eu acho que o primeiro gol do Botafogo, ele vem tardiamente. Muito. E num momento em que o Botafogo já tinha tido momentos melhores no jogo. Sim. O Botafogo, ele produz ali, vamos botar até os 30 minutos, poderia ter feito pelo menos uns 2 gols.
A gente tá vendo as oportunidades aí. Vitinho sobrando pela direita, né? Um avião toda hora passando, atacando profundidade, chegando na linha de fundo. Joaquim Correia muito bem. Esse passe vertical absurdo, né? O Marlon Freitas... Defesasse agora do Léo Jardim. Muito. É uma defesa difícil de fazer. Chute em cima, não estava exatamente no raio de ação dele. Ele estica o braço ali para tirar. Marlon Freitas bem, Danilo bem. Acho que Arthur Cabral ganhou muitos duelos com os zagueiros do Vasco ontem, como não fazia há algum tempo. Então era um Botafogo ali... para citar aqui uma expressão do John Textor, né? Algo próximo do Botafogo Way. Sim. Não foi um time só de contra-ataque, foi um time que contra-atacou e também teve posse de bola, também construiu quando a defesa do Vasco estava mais posicionada. Acho que o Vasco tem uma tímida melhora no finalzinho do primeiro tempo. Mas aí eu acho que no segundo tempo cai de novo. Desarruma o time. Cai de novo. Desarruma o time. Na mexida do intervalo. Na mexida do intervalo. Entendeu? Assim, eu acho que tinha que mexer no time, mas a entrada do Matheus não era quer dizer, o Matheus não era o jogador. Sim. Não era o jogador. Você acha que poderia ter saído o Tietê, mas não entrado o Matheus. Exatamente. Porque, por mais que o Matheus ele tenha entrado para fazer a mesma função do Tietê, são jogadores totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ele podia ter rearrumado aquele meio-campo do Botafogo, quando eu falo meio-campo, a proteção da zaga. Sim. A proteção da zaga. Mas aí eu entendo. Eu entendo em que sentido. E o padrão, né? Mas olha só. É o padrão do Diniz. Sim. Mas e outra coisa, você está perdendo o jogo. Aí você tira um volante e coloca outro, por exemplo, tira o Tietchan e coloca o Hugo Moura, aí o torcedor, não fez nada de diferente, trocou 6 por meia dúzia, mas talvez essa troca poderia, porque o Tietchan ontem, ele estava mal na questão técnica e também tática, a leitura tática dele do jogo estava muito ruim. Verdade. Muito ruim. Então assim, e o Barros estava sozinho, correndo para um lado e para o outro. E aí o Botafogo com uma intensidade muito grande, esse jogo vertical, né, assim, de intensidade. Mas perdão, te cortei, vai lá, continua. Não, eu já tinha concluído já. Mas assim, eu acho que o Vasco, a atuação que ele teve ontem é muito diferente, por exemplo, do jogo de domingo contra o Totalmente. São Paulo. Muito diferente. Totalmente. Eu via, assim, depois do jogo, muita gente... o encanto acabou, porque aí o recorte é o seguinte, 2 derrotas. Não, gente, 2 derrotas diferentes. Totalmente. São jogos muito distintos. Totalmente. Se a gente pega o jogo de domingo contra o São Paulo, por exemplo, o Vasco poderia ter feito o primeiro gol. E a situação do jogo seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, tá num rol de atuações ali que o Vasco não vinha tendo com frequência, e aí vai caber, claro, a comissão técnica do Vasco, os jogadores também, descobrirem o porquê que isso aconteceu. Tem uma particularidade do jogo do Palmeiras, que eu citei, que defensivamente foi ruim, que esse timing da pressão não foi correto com o jogo de ontem. O piso, a grama sintética. Sim, né? sim. Não estou dizendo que foi por isso, mas me chamou muita atenção os jogadores do Vasco terem o mesmo tipo de dificuldade de entenderem a velocidade em que eles deveriam pressionar, né? A forma como os setores deveriam andar juntos quando o time fazia esse movimento, ou não, na hora de correr para trás, na hora de correr para frente. Foi muito descoordenado nesse sentido, e o Botafogo aproveitou de uma forma como há muito tempo não aproveitava. A atuação do Botafogo ontem, se a gente pega, sei lá, nos últimos 3 meses, certamente a melhor. Disparado. Disparado. O Botafogo foi muito superior, repito, para mim o resultado foi abaixo daquilo que poderia ter sido. Não só na primeira etapa, mas no segundo tempo também. Antes do segundo gol do Arthur, o Botafogo tinha tido ali 2 ou 3 oportunidades de fazer o segundo. Antes do primeiro gol, antes do lance do pênalti, né, no primeiro tempo, o Botafogo teve uma série de chances ali, seja em contragolpe, seja em fase ofensiva mesmo, né? Descobrindo esses espaços nas costas da defesa do Vasco, nas costas do meio campo do Vasco, que o gol poderia ter saído antes, e tomara que essa atuação sirva de exemplo para o time conseguir engrenar uma boa sequência na temporada. Muito bem. É a hora de ouvir os treinadores, começando pelo vencedor. 90 minutos assim, não jogamos em nenhum jogo, tivemos momentos bons, mas com essa continuidade não tivemos. Conseguimos fazer o segundo gol, algumas vezes não conseguimos, e isso ajudou um pouco o time. Então sim, posso estar de acordo que seguramente temos que melhorar, que temos momentos do jogo onde perdemos um pouco a ideia de como jogar, de como se posicionar. O time fica um pouco longo por vezes, mas hoje foi um jogo onde tudo deu certo. Mas temos que manter equilíbrio. Bom, acho que o
placar de 3-0 refletiu o que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu o que foi o jogo, e eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais do que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que, uma vitória meio inquestionável. Meio inquestionável, ficou curiosa essa construção, mas claro que deu para entender o que ele quis dizer. Foi uma vitória inquestionável. Foi, sem o meio. Totalmente questionável. Assim, é um vício de linguagem. Eu tenho esse vício de linguagem. Eu falo muito isso também. Então, eu me identifiquei com o Diniz nessa questão, mas acho que a entrevista dele ontem é muito esclarecedora sobre o jogo mesmo. Ele até fala sobre as substituições e acho que fala de uma maneira muito clara daquilo que ele pensou. E ele próprio fala que acabou não funcionando, não deu certo. Tem dia que isso acontece, né? A gente estava falando de um Vasco aí até semana passada com uma sequência muito interessante de resultados, um time em crescimento, pelo trabalho dele, pelos jogadores que ele recebeu também. E acho que isso não pode ser jogado fora em virtude de uma atuação péssima, como o Vasco teve contra o Botafogo, ou em virtude de 2 derrotas seguidas, contabilizando também o jogo contra o São Paulo. O trabalho vai seguir, vai continuar, vai ter jogo que vai encontrar mais dificuldade. A partir do momento em que você encaixa uma sequência de vitórias, você passa a ser alvo de um foco maior, de uma atenção maior dos adversários que tentam anular as coisas boas que você está fazendo, e vai caber a ele, a comissão, os jogadores também, reverterem esse quadro. O Vasco tem capacidade para brigar por esse G7, sim, até o final do campeonato. Mesmo com essas 2 derrotas aí, eu não acho que se joga uma toalha ou que o encanto acabou. Eu vi muita gente falando sobre isso, né? O Diniz é um cara que desperta esses sentimentos, né? Extremos de parte a parte. Eu acho que sempre tento ser equilibrado nessa questão da análise. Não estava tudo perfeito antes, como não é motivo agora para achar que é um trabalho fraco em virtude dessas 2 derrotas, não. E por isso que eu quis pontuar aqui, porque assim, botou o Matheus França e não deu certo. Era para ter colocado o Hugo Moura. Assim, qual era a garantia também, né, de dar certo com o Hugo Moura? Né? Contra o Vitória, o Aiello, por exemplo, a gente vai lembrar um jogo em que o Coutinho acabou jogando como camisa 5 do Vasco. Voltou. E o Vasco ganhou o jogo. Sim. Então, assim, e foi um jogo em que o Vasco também correu riscos. Muitos. Também cedeu contra-golpes ao Vitória, que até terminou o jogo com um jogador a menos naquela ocasião. Né? Era um cenário um pouco diferente. Se o Vasco não tivesse vencido o jogo, talvez a gente poderia estar falando, mas não encheu o time de atacante, deixou meio mas campo. Também o Coutinho vai jogar de camisa 5. É isso. Então, assim, vamos parar, gente. Vamos tentar parar de analisar o trabalho do técnico só depois do jogo. Quer ver uma coisa interessante, assim, né? Às vezes a gente está comentando o jogo e as opiniões vão mudando em relação à partida, porque o jogo vai, de fato, né, apresentando, né, nuances diferentes. Mas chega um momento do jogo que você tem que dizer, olha, assim, eu acho que eu faria a mesma coisa. E aí acaba o jogo, deu certo, então eu acertei. Eu acertaria que nem o técnico acertou. E não deu certo, então eu errei junto com o técnico. Então, assim, a gente não pode analisar o trabalho do treinador só baseado no resultado final do jogo. Ontem, por exemplo, né, não deu certo a entrada do Matheus França. Então o trabalho do Diniz é ruim ou o trabalho do Diniz não é bom. Não. Ontem quem falou isso foi o Abel, tá? O Abel Ferreira falou isso. O Palmeiras veio um resultado ruim. Aí depois teve aquela vitória contra a LDU e ele falou, eu pensei numa coisa que não deu certo. Não, acho que ele falou sobre o próprio confronto. O primeiro jogo. O primeiro jogo no Equador. Lá em primeiro jogo, pensei numa coisa que não funcionou. Não funcionou. E aí o Palmeiras tomou de 3-0 na LDU. E aí, pro segundo jogo, ele pensou em algo diferente e funcionou. E aí é o seguinte, então tá bom. Então lá ele não era bom técnico e agora ele voltou a ser um bom treinador. Acho que a avaliação de um trabalho, gente, não pode ser em cima somente do resultado. A gente tem que olhar para o campo e ver o seguinte, aquilo que está sendo produzido, aquilo que está sendo trabalhado e mais, o que você faria de diferente se você estivesse ali no lugar do treinador? Porque aí a gente começa a entender um pouco o drama, às vezes, que o treinador tem, sobretudo em mexer no time ao longo dos 90 minutos. Bom, na minha opinião, o Botafogo jogou uma das melhores partidas com o comando do David Ancelotti, né? Dominou o Vasco no meio campo, a zaga foi soberana, o goleiro Léo Link quase não trabalhou, né? Os atacantes,
erraram como sempre, muitos lances de gol, chances claras, né, desperdiçadas aos montes, Vitinho, Santi, Arthur Cabral e etc. Mas o Botafogo não tomou conhecimento do Vasco. O Vasco teve 10 finalizações, nenhuma no gol. O Botafogo teve 22 finalizações e foram 9 no gol. Teve 8 escanteios contra 3 do Vasco. O Botafogo foi muito mais incisivo, muito mais ofensivo, muito mais, vamos dizer assim, propositivo no jogo. O Vasco tentava umas escapadas sem muito sucesso, pelas pontas quase sempre, o meio campo foi anulado, o Coutinho não tocou na bola, Danilo anulou o Coutinho, Barbosa também anulou ali o Verratti, e volta e meia fazia as coberturas do Vitinho, o tal fugiu o nome dele agora, ponta esquerda do Vasco, tava o Ryan pela direita e ponta esquerda era o outro cara lá. Ele às vezes trocava com o Ryan, teve até o amarelo do Barbosa, foi um lance necessário de fazer a falta para matar a jogada e levar amarelo. Não foi um lance de infantilidade dele, foi um amarelo necessário. Foi o Ryan que deu um drible nele, ia sair cara a cara, ele matou a jogada. Mas ele foi soberano, foi impecável na defesa. Barbosa tá jogando uma bola redondinha contra o Mirassol. Já tinha sido um grande jogo do Barbosa, ontem de novo, quer dizer. Então, temos aí que dar a Pedro o que é de Pedro, dar a César o que é de César. O Barbosa jogando muita bola. E, em si, o Botafogo taticamente jogou muito. Tem qualidade, nós sabemos que o Botafogo é qualificado, tem bons jogadores, só que nós temos que ter um time mais bem treinado. E ontem demonstrou taticamente e tecnicamente também uma evolução. Tomara que mantenha assim. Eu acho que o Ancelotti achou o time. Agora é aquilo, mudança só se for por questão de lesão ou suspensão. Tomara que não tenha, bate na madeira, nenhuma lesão mais, porque já temos muitas lesões. É hora de começar a tirar a gente do estaleiro e não botar. Pessoal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo. Vamos, fogão? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.